Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, aqui direto do Centro de Mídias. Estamos com a professora Sandra, que irá conduzir a nossa aula. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez falando sobre... na aula de hoje, nós vamos falar sobre propagação de calor. Eu convido vocês a pegarem uma folha de papel, um lápis, vamos anotar coisas, vamos fazer alguns experimentos, quero que vocês interajam comigo e, no final da aula, um monte de novidades. Tudo bem? Então, vamos lá. As habilidades que vocês precisam ter, desenvolver nessa aula são diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Muito bem, gente. Então, é assim, olha, todo cientista, né, uma das principais coisas que ele precisa ter, né, é ser curioso, primeiramente, e essa curiosidade ele precisa de observar. Então, vamos observar como que a gente propaga, como a gente transmite calor de um corpo para o outro. Esse corpo, né, eu chamo de corpo, não só o nosso corpo, pode ser um clipes, uma caneta, um bombril, uma moeda. Corpo, né, a gente denomina qualquer objeto, tudo bem? Então, o que é importante? Eu perceber temperatura, ela vai envolver essa propagação de calor, né? Sensação térmica, se eu sinto frio, se eu sinto calor. E todos esses comentários, eles são possíveis no nosso cotidiano. Você vai perceber assim, puxa vida, né? Nós vamos trabalhar muito o quente, o frio, né? Como eu falei, envolvendo temperatura. E conhecer quais são esses materiais que têm facilidade de transmitir esse calor. Tudo bem? Esse calor, né, esse frio, essa sensação que a gente sente. Então, vamos prestar atenção bastante. Daqui para frente, a gente tem vídeo. Vou pedir para vocês fazerem algumas coisas em casa. Quero que vocês participem, tá bom? Pois é. Chegou a hora, então, dos nossos alunos participarem, né, Sandra? Sim, vamos lá? É importante a gente falar que a aula é composta de professores e alunos. Então, a gente precisa que vocês interajam conosco. Mandem mensagens, perguntas, digam se estão entendendo a aula. É importante esse feedback, esse retorno de vocês, tá bom? A primeira pergunta que nós temos hoje é: o que é o calor? E a segunda, você conhece algum objeto ou material que transmite calor? Então, chegou a hora de vocês participarem. Quantos minutos, professora? Olha, um minutinho, mas antes eu vou falar assim, olha. Fale da maneira que você achar melhor. Calor é isso. Não se preocupe em termos importantes. O que é calor para você, tá? E depois, pensa no objeto. Que objeto ou material transmite calor? Vamos lá? Vamos. Um minutinho. Muito bem, estamos de volta. Professora Sandra,
Eles acordaram, viu? Eles acordaram? Eles Nossa, que acordaram e beleza. estão animados para a aula. Vamos ver. Então, vamos conversar um pouquinho sobre algumas opiniões, algumas respostas que os alunos passaram. Vamos lá. O Pedro, Ah, um fósforo. um fósforo, muito bem, Pedro. José Cláudio, Ah. sol. Perfeito, olha só. Não vale repetir, hein? Otávio, fogão. Fogão. Anne, aquecedor. Certo, lembrou de calor. Ana Carolina, a lâmpada. Muito bem. Bom, gente, vocês estão no caminho certo, né? Se nós formos pensar, todos realmente o que vocês citaram são propagadores de calor, né? E agora, o que vai acontecer? Para a gente iniciar esse bate-papo, nós vamos, deixa eu ver aqui, Isso. observar uma imagem, tá? Depois eu junto essas respostas que vocês deram com a imagem que vocês viram agora e depois eu faço um fechamento para ver se chegaram na conclusão que eu quero, certo? Então, né, aproveitando o gancho dessa imagem, vocês vão responder mais uma pergunta. A aula fica legal quando a gente interage com vocês. Então, ninguém dorme. Nem vocês aí, nem a gente aqui. Verdade. Né? Então, vocês vão comandando a aula, daí nós daqui, todo mundo junto. Tudo junto e misturado, né, professora? Sim. Eu gosto disso. Eu também. A pergunta será a seguinte. O que você acha que propaga o fogo nessa imagem? Então, pensa nessa imagem do fogo, que a gente colocou agora há pouco. E o que você acha que propaga o fogo nessa imagem? Vocês vão ter 1 minuto para responder? 1 minuto. Tá Rapidinho. Então, vamos lá. Alguns responderam, poucos responderam, professora. Eu acredito que eles precisam de um pouquinho mais de explicação. Certo. Quem respondeu a lenha e a madeira. Certo. Então, vamos lá. O que acontece, na verdade, é assim. Nós vimos a imagem do fogo, né? E logo em seguida eu vou lançar um outro desafio, vai pensando bem. E o que vocês viram, colocaram lenha e madeira. Isso. Tá. Como é que será que pegar fogo na lenha e na madeira? Alguém já deve ter ouvido falar em queimadas, né? Isso é muito comum na época de seca, quando eu tenho uma região que tem folha seca, matagal seco, pode cair um raio, pode ser que forme fogo, né? Então, existem várias maneiras da gente fazer com que haja esse fogo. Nessa situação, eu tenho lá, é só da gente lembrar também da vela, né, pegando fogo, mas assim, nessa situação eu tenho o quê? Eu tenho lenha e eu tenho um oxigênio, né? Quando a gente vai lá tentar acender uma churrasqueira, alguma coisa, hoje nós temos, né, nas épocas atuais, fósforo, como vocês citaram antes. Eu tenho algumas facilidades para acender um fogo, né? Pensa que antigamente isso não existia, né? Não tínhamos um fósforo lá, aquela caixinha de fósforo que ajudava. Nessa situação do calor, eu tenho lá a madeira, né? E eu tenho o oxigênio.
Quando aquecido esta madeira, por algum motivo, né, seja ela, como eu te falei, um raio, uma cinza, alguma coisa, ela pega fogo. Né? Madeira é um objeto, um comburente que ajuda, ele é inflamável. Né? Então, voltando, vocês jogaram lá lâmpada, fogão. Hoje a gente consegue o fogo com essa facilidade. Mas ali, naquela situação, o fogo ele foi ocasionado, se eu não acendi artificialmente, né, ele pode ter acontecido espontaneamente. A gente, como eu falei, temos queimada. Né? Mas aí agora acho que a gente tem um desafio para eles, Pro. Um vídeo, né? É um vídeo agora? É o vídeo. Tá. Mas antes do vídeo, o Anderson falou, referente ainda àquela imagem, certo. Que o álcool também. Ah, verdade. E o Reinaldo falou oxigênio. E o André Raio. Então, a gente tem mais essas 3 colocações. Ah, verdade. Foram situações que eu também coloquei, né? Que não tão distante. O álcool, hoje, a gente sabe que é um produto inflamável, né? Que pega fogo. Se a gente jogar também na madeira, ele vai acender, né? Mas agora, com o vídeo que nós vamos mostrar para vocês, vocês vão ter uma melhor informação de como essas coisas acontecem. Então, vamos vê-lo? Propagação de calor, aplicações no cotidiano. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima e você já deve ter estudado sobre calor, sobre temperatura, que calor é a energia em trânsito e que a temperatura é o que vai verificar. É a medida escalar que vai dizer qual o grau de agitação das moléculas, para dizer ali um número, se é 40 graus, se é 45, se é 30, se é menos 10. O que ele está verificando? O grau de agitação das moléculas de um corpo. E aí, você deve ter verificado, deve relembrar, que existem 3 formas de propagação de calor. O calor ele pode se propagar por condução térmica, ele pode se propagar por convecção ou ele pode se propagar por irradiação. E é muito importante para a gente que a ciência esteja no cotidiano. A melhor forma de você aprender é você vendo isso na tua vivência. Então, a proposta de hoje é trazer essas aplicações para o nosso dia a dia, para você ver a física, a ciência no seu dia a dia. Vamos começar aqui, então, com a condução térmica. Condução, ela vai ocorrer pela proximidade. Quando algo que tem muita agitação de moléculas, que a gente chama de mais quente, o que tem uma temperatura maior, vai passar essa quantidade de agitação, vai passar esse calor para um outro que tem uma menor temperatura. Vamos ver isso de forma prática? Ferro de passar, super do cotidiano, a gente vai colocar ele na tomada, que vai permitir ali a passagem da eletricidade e ele vai se agitar. Metal altamente agitado, vai começar a transferir por condução para a roupa esse calor. De onde tem maior agitação de moléculas, maior temperatura, para o que tem uma menor temperatura. É a condução no nosso dia a dia. Outro exemplo, chapinha de cabelo. Quer mudar ali o cabelo, quer remodelar, quer alisar, eu tenho então uma superfície, ou é uma cerâmica, que é um bom condutor de calor, ou algum tipo de metal, que vai transferir então, por condução, por contato, o calor do aparelho para o cabelo. E dessa forma mudar ali, alterar a sua estrutura momentaneamente. Então eu tenho condução de calor. Outro exemplo do cotidiano, temos o nosso chuveiro. Se você tem chuveiro elétrico, no inverno faz uma diferença danada. Você já pensou, como é que essa água fica quente? Como é que essa água fica quente aí dentro? Você já ouviu falar da famosa resistência? Dentro do chuveiro, ele tem ali um conjunto de molas, que eles vão ser metaizinhos ali enrolados, formam uma redezinha, às vezes é só uma, às vezes são várias resistências atreladas ali, que elas, pela eletricidade, elas se agitam. E elas se esquentam muito, 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 muito. Você abriu seu chuveiro, quando essa água passa por essa resistência super quente, com uma temperatura muito alta, rola uma condução, rola uma troca de calor, rola uma propagação de calor. O calor da resistência vai para a água e da água cai para fazer a sua alegria ali no chuveiro. Essa água quente do chuveiro, alta agitação de moléculas em contato com a sua pele, olha a condução aí de novo. O calor da água
passe então para o nosso corpo. Entendido? Aí você fala assim, tá, legal. Na cozinha, a gente vê condução? Com certeza. Uma chapa. Uma chapa, você coloca ali o alimento que você quer. Vou fazer um ovo. O metal, ele está se aquecendo em contato com o fogo. Isso é por condução. Aí você vai ver então, eu listei aqui para você, porque às vezes a gente não quer, de fato, conduzir. O que a gente quer é impedir essa condução, a gente quer isolar. Cozinha, você está cozinhando, você não quer que essa condução de calor ocorra e chegue no seu dedo. Você quer impedir. Então o que você vai usar? Isolantes térmicos. Exemplos de materiais que isolam o calor, para que não haja transferência, propagação desse calor. Eu tenho caixas de isopor, eu tenho aí bolsas térmicas, pequenas bolsas, diferentes materiais ali, roupas de neoprene, é usado para mergulho, é usado para escaladas em ambientes muito frios. Você, eu estou usando então essa roupa para reter o calor. Lembre-se, o isolante é o cara que impede a troca de calor, impede a transferência. Às vezes eu quero que o calor fique fora, às vezes eu quero que o calor fique dentro. Se eu uso um casaco normal, um bom casaco fechadinho, eu estou querendo que ele me isole do frio, que o meu calor fique retido dentro ali da área. Já pensou sobre isso? O calor não está vindo de fora não, o calor é seu. Quando você se cobre para dormir com um bom edredom, o que está acontecendo? O seu calor, você está liberando esse calor, você está irradiando esse calor e ele não está indo embora não, ele está ficando retido ali. A condução vai só de você para o edredom e volta, fica retido ali. Rolou um isolamento. Luvas. Luvas de silicone, luvas de tecido, um tecido mais espesso, luvas térmicas, para evitar que você se queime ali na rotina da cozinha, são técnicas de isolamento. Um exemplo que eu quero chamar a atenção para você são as roupas anti-chamas. Você já viu filmes, pelo menos, de bombeiros, e que muitas vezes o bombeiro ele até entra numa área de perigo. E por que aquela roupa ela não se queima com facilidade, como uma nossa, comum? Eu tenho ali uma série, são roupas com uma série de materiais por dentro e por fora para isolar esse calor, isolar o fogo, fora outras coisas que estão isolando também. Outro exemplo aí de isolantes, madeira, a chamada colher de pau ali para mexer uma sopa, mexer um doce, colher de silicone, que é até muito utilizada também, formas de você isolar. Um outro exemplo é o cabo de panela. O cabo de panela está ali para quê? Para impedir que você se queime, não é só para decorar. Você já teve a chateação de colocar a mão na tampa de uma panela ou no cabo de uma panela, que em tese estava ali, para isolar e te queimar? Você fala, que isso? O que está acontecendo ali? Ao invés dele estar isolando, ele está conduzindo, está rolando condução térmica, que é o que você não quer. Logo, não é um material de qualidade adequada para aquilo ali. Tem plásticos que são isolantes, mas dependendo da composição, vai rolar uma condução. Poxa, legal. Agora eu entendi aí que eu vou ter materiais isolantes e outros não. Conhece fita isolante? A fita isolante a gente usa para isolar da eletricidade, mas também ela é uma isolante de calor. Sabe uma curiosidade que pouca gente para pensar? Iglus. Já reparou isso? Uma casinha feita de gelo. Você fala, gente, por que alguém que está com frio faz uma casinha de neve? Acredite se quiser, a neve também é um bom isolante térmico. Então, quando faz aquilo ali, isola o calor das pessoas ali, das pequenas fogueiras que estão ali, elas ficam retidas naquela área. Olha que curioso. Aí você, ok, então eu já consegui aplicar no meu cotidiano bastante a condução térmica. E a convecção térmica? Como que eu trago para a minha realidade? Vamos começar aqui com ar-condicionado, a alegria do verão e a tristeza da conta de luz. O ar-condicionado, ele deve ser posicionado sempre na parte superior. Por quê? A convecção é a forma de propagação de calor entre fluidos, entre ar, entre água. Logo, a tendência do comportamento dessa convecção é essa. O ar frio tende a descer, o ar quente tende a subir. O ar frio descendo, o ar quente subindo. Esse movimento vai levar a uma
uniformidade da temperatura, até que fique uma temperatura só. Então, se você na sua casa, você olha lá em casa, colocaram o ar-condicionado embaixo, significa que não vai funcionar? Vai funcionar. Com o tempo, vai ocorrendo essa convecção de forma mais lenta, mas vai acontecer. Mas o local ideal é em cima. Então, a eficiência energética dele embaixo não é tanta como se ele estivesse em cima. Outro exemplo, geladeira. Possivelmente você agora tem aí uma geladeira que tem uma tampinha, né? Abre ali o seu congelador ou ele já é isolado. Se for assim, ótimo. Isso é eficiência energética. Agora, se você tem uma geladeira um pouco mais antiga, e antigamente tinha muito esse formato, onde o congelador ele ficava em cima e a parte menos fria embaixo. E qual era o sentido disso? O sentido era convecção. O ar frio ia descendo, o ar quente ia subindo, ia mantendo a temperatura dessa geladeira sempre um pouco mais baixa. Hoje em dia separou-se, é mais comum, é ideal, para evitar o desperdício, abre-se muita geladeira, descongelar, tudo isso gasta muita energia. Então, separar realmente é uma boa. E aí a gente vai para o nosso último tipo, que é a irradiação térmica. Vale lembrar que a irradiação térmica é uma propagação que ela não precisa de um meio para ocorrer. O Sol está lá e está mandando calor para a gente, transferindo para a Terra sem contato. É o caso da irradiação. E exemplos de irradiação no nosso cotidiano? Lareiras, ambientes muito frios, que tem ali a lareira, a ideia é, eu não estou encostando para que haja uma condução, está havendo então uma irradiação do calor dessa fonte de alta quantidade de agitação de moléculas para o seu entorno. Outro é forno. O forno, você assar, é diferente de você cozinhar na panela, correto? Enquanto na panela eu estou trabalhando com condução, aqui eu estou fazendo um processo mais lento de irradiação, uma transferência de calor com uma distância com um tempo um pouco menor. Show? Conseguiu ver tudo isso no seu cotidiano? É isso aí, a física está no seu dia a dia. Fechamos por aqui, até a próxima. Tchauzinho! Muito bem. Ótimo vídeo. A Raíssa, inclusive, falou, muito top esse vídeo. Olha que legal. A gente também gostou bastante. Bem resumidinho, né? Dá para entender bastante. A professora Rafaela Lima, parabéns, foi maravilhoso. Verdade, também gostei. Professora Sandra, temos algumas considerações ainda. Lembra que no comecinho da aula a gente colocou 2 perguntas? Sim. O que é o calor? Certo. E se você conhece algum objeto ou material que transmite calor? Certo. Então, vamos lá. A Letícia disse que calor é uma energia em trânsito. Perfeito. É a resposta ideal. Se fosse prova, teria acertado. 10. 10. Letícia ganhou 10. 10. 10. Maravilha. E agora os outros responderam o material ou objeto que eles conhecem. Certo. A Maria Eduarda, radiação. O Renan, combustão. Deixa eu ver. A Karen, com o calor do forno, eu faço um bolo. Verdade, perfeito. Era exatamente o exemplo que eu ia dar. William, luvas de silicone. Sim, isolante, agora ele está falando. Tá. Né? Agora, o Pedro quer saber se a madeira também é isolante. Sim, Pedro, a madeira é isolante, um isolante térmico. Apesar de que, né, sabemos que a madeira pega fogo. Mas antes um pouquinho, eu quero, quando fala do objeto, por exemplo, quando a gente está sentado do lado de uma fogueira, a gente sente, né, esse calor, né? Algum objeto poderia ser o fogo, né? Quando eu estou sentado lá, eu fico muito perto da fogueira, eu me sinto muito quente, eu afasto, né? Outra coisa de sensação de calor é quando realmente eu vou tirar um bolo do forno, né? Eu preciso pôr uma luva, o isolante que ela falou. Né? Se eu for lá diretamente colocar essa mão na forma, eu vou me queimar com certeza. Né? E, entre outras coisas, a gente também determina, por exemplo, algumas geladeiras que conservam alimentos, né? Que ela falou, deu exemplo nesse vídeo. Agora, assim, nós vamos fazer comentários do vídeo, é isso? Isso, não, eu tenho uma pergunta. Vocês tem acham uma pergunta? Que não ia ter mais pergunta? Tem pergunta. Então, vamos lá. Temos uma perguntinha para vocês responderem em 1 minuto.
Quais os tipos de propagação de calor você identificou no vídeo? E aí eu vou dar uma cola. Você vai dar uma cola? São 3, viu? Ah, Ixi, tá. falei. Não, tudo bem, a quantidade. Eu quero que eles lembrem. E aí dá um exemplo, né? E dá um exemplo. Fala assim, olha, é esse, um exemplo disso é esse. Fala o nome dos 3 tipos de propagação, né? E um exemplo de cada. Vamos ver quem vai acertar? Vamos lá, 1 minutinho para vocês. Minutinho. Muitas participações. Olha que beleza. Difícil até escolher Vamos ver se aqui. eles acertaram, gente. Valendo um chocolate. Ai, eu quero. Vamos lá. Fernando. Ah. Convecção, Muito bem. irradiação Certo. e condução. Perfeito. E os exemplos? Então, não fez exemplo, Ai, não fez não. exemplo? Meio Não, certo. Fosse não. prova, meio. Mas o Nicolas falou Ah. propagação, convecção e irradiação. E aí? Propagação. Propagação é transmissão, né? Nós queríamos mesmo ver tipos dessa propagação. Então, meio certo também. Mais alguém? Não, assim, bastante gente respondeu principalmente a primeira, que é Certo. a correta. Certo. Mas não- os exemplos Não deram exemplos. não deram exemplos. Nossa, gente, e ainda tinha desenhos, né? É, Olha ó. só. Bom, então, para falar um pouquinho, nós temos os 3 tipos de propagação, né? De calor. É que, assim, esses nomes são realmente difíceis em ciências, né? Ciências torna-se difícil por essas palavras que, às vezes, não faz parte do nosso vocabulário. Tá. Então, condução térmica, nós podíamos dar como exemplo o ferro de passar, a chapinha do cabelo que ela mostrou lá, né? São bons condutores de calor, transmitem calor muito rápido. Você liga lá na tomada, logo o ferro aquece, a chapinha também aquece, né? As moléculas, elas transmitem calor muito rapidamente de uma para outra, né? Alcançando o objetivo que ela quer. Então, condução é um dos exemplos de propagação de calor. Depois nós temos a convecção térmica. A convecção, ela mostrou o ar-condicionado, né? Que ele fica trocando ar frio com ar quente para deixar um ambiente totalmente uniforme, né? Tipo assim, preciso ficar muito quente, quero um pouco frio, né? É um tipo de propagação de energia, né? A convecção. E, por último, nós temos a irradiação térmica, que, como exemplo principal, ela deu o sol. Né? Ele irradia um calor muito grande aqui, né? E graças a essa irradiação do Sol, ele aquece a Terra. Se nós não tivéssemos essa Terra aquecida, iríamos morrer congelados, né? O planeta ia ser muito frio. Então, o terceiro exemplo seria a irradiação térmica, né? E o Sol representando ele. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá, temos um desafio agora. Vamos ver. Vamos ver se eles estão bons de desafio. Presta atenção, hein, gente? Vamos lá. Você é capaz de produzir calor em um objeto sem utilizar fogo? Então, pense em um objeto Verdade. que é capaz de produzir calor sem você utilizar o fogo. Não quero falar em fogo. E aí esse Seja objeto, criativo. E aí esse objeto eles vão ter que escolher
o que você fez para propagar no objeto o calor que você escolheu. Então, por exemplo, vocês vão escolher o objeto e dizer como vocês fizeram para propagar o calor. Então, são duas coisinhas aí em uma só. O Certo. objeto e dizer como eu fiz para propagar o calor se eu não liguei o fogo lá, acendi, risquei o fósforo. Exatamente. Vamos ver? Vamos. Desafio, gente. Desafio valendo. 1 minuto. Vamos lá? Então, vamos às respostas. Vamos lá? Vamos ver o que eles disseram. Esse desafio foi legal, teve bastante interação. A maioria, professora Sandra, colocou cobertor e casaco. Cobertor e casaco. A pergunta era um objeto que produzir calor sem utilizar fogo. Tá. Você conseguiu, então, através do seu corpo, você transmitiu para esse... Tá, vamos lá. Eu queria uma ideia melhor, mas tudo bem. Vamos ver o que vem. Vamos ver. O Vitor falou meu sangue. Meu sangue. O seu objeto é o sangue, Seu você sangue. produziu calor, tudo bem. Calor do seu corpo. Vamos lá. Nicole, lâmpada. Lâmpada, né? Tem calor, eu não produzi o fogo, eu simplesmente usei eletricidade. Boa. Samuel, vapor. Vapor, mas esse vapor, talvez Eu primeiro com tive calor... que acender. Vamos ver. Vamos ver o que vem mais. Cauã, esse você vai gostar. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Calor no guarda-chuva? Calma, você vai me explicar isso direito. Você vai me explicar. Manda mais, que a gente Né? tá precisando. Vamos lá. Tem mais? Tem. Ah. Ellen, ferro de passar. Ferro de passar, usando eletricidade. Eu queria uma coisa mais primitiva, viu, gente? Sabe assim, pensa lá no Homem da Caverna, não tinha eletricidade, não tinha fósforo, e ele tinha que produzir fogo, aquecer. Será que dá? Eu ajudo assim? Então, vamos ver. Agora, o Gustavo falou micro-ondas. Pensando na eletricidade. A Kai colocou isqueiro. Mas o isqueiro é fogo. Né? Mas, vontade de falar, eu vou ficar quieta. Não pode falar, não pode contar, eles têm Tá que bom, pensar. vamos, tá vindo aqui mais uma. Maria. Ela Pronto. acertou, será? Maria, você leu meu pensamento, obrigada. O que ela disse? Pedra. Pedra, faz o que com a pedra, gente? Pedra, fogo. Maria, você tinha que ter falado o que você ia fazer nessa pedra para você conseguir fogo. Faltou isso, hein? Vamos de novo, se fosse uma prova... Meio certo. Meio Mas certo. depois que você deu a dica aí do tempo Do das primitivo cavernas lá, lá, aí começou já um monte. começou ó. um monte, A vamos Isabela também é pedra. Mas vocês não estão explicando de que maneira. de pedra, imagina assim, Que que jeito? objeto você consegue, né? Você produz calor sem o fogo, sem ter. O que eu faço? Eu seguro essa pedra, ela tá quentinha. Imagina que a pedra é o mouse. Vai ficar com a pedra, que assim. ficar E com a aí? pedra, A nossa. pedra vai pegar fogo? Não sei. Eu não Será sei como que eles essa estão mágica? pensando. Calma Que aí. mais? Chegou. O que Chegou a uma gente boa? queria. Vamos ver. Só não consegui ver quem é.
Riscar as pedras. Ah, muito bem. Aliás, eu vou dar várias dicas para vocês em casa. Eu sei que tem gente que adora experimento, né? Adora ser assim um mini cientista em casa, inventar. Ainda mais nessa época de quarentena que a gente está em casa, né? As mães vão ficar loucas. Eu vou dar um monte de dicas. Você tem mais alguma coisa para falar? Eu tenho quem foi a pessoa que desvendou o riscar mistério. as pedras. Vamos lá. Vaine. Desculpa se eu errei o nome, mas é Vaine, eu acho, né? Sei. Ele acertaria na prova, Acertaria, hein? Ele né? acertaria. Tá. A Dandara agora colocou. Ia esfregar as pedras. Ah, ia fazer esfregaço nas pedras. Isso. Faça um teste em casa, vocês vão ver como que é legal. E agora, eu vou dar algumas dicas para vocês. É assim. Vocês vão se imaginar que vocês estão num local, quem é escoteiro, quem adora fazer caminhada, essas coisas, né? Ai, olha, fiquei na floresta, fiquei lá na mata até tarde, o que eu posso fazer? Juntar gravetinhos, folha seca, né? Dá muito certo essa história da pedra mesmo, façam que vocês vão ver. Né? Eu tenho aqui também, eu anotei algumas coisas assim, grama seca, folha, graveto, casca de árvore, todas essas coisas fininhas, né, que ajudam. Uma coisa que é muito legal, é assim, se você pegar um clips, algum metal, e você friccionar ele no bombril, vocês vão ver que aparece uma cinza. Você dá uma sopradinha e põe um papel, pega fogo. Olha que legal. Será que eu estou ensinando? Legal. Será que vou tem mãe que vai ficar brava comigo? Olha, meus Né? 3 lá em casa vão... No apartamento. Eu aprendi a fazer fogo com a professora Sandra. Vai ser problema. Mas isso dá muito certo. Vocês vão ver como que é legal. E lupa também. Já ouviram falar que se você coloca uma lupa, né, o sol bate nessa lupa e esse calor que vai aquecer esse vidro, né? Nos desenhos aparece muito isso, né? Nos desenhos infantis, né? aparece. Eu também consigo produzir fogo nesse gravetinho, nessas graminhas. Eu quero que vocês façam em casa, né? Vamos continuar? Vamos. Aqui, referente às perguntas... Tem mais alguma coisa? A Graziele colocou a luz do sol, que foi o que a gente falou. Então, na verdade, ela falou ao mesmo tempo. Mas tá certinha, Graziele. Agora vamos... tem uma coisa legal que eu lembrei agora, que é assim. Essa é bem fácil, viu, mães? Estou falando para mães porque, né? É aquela pergunta assim, como que eu consigo produzir calor no objeto? Pega uma folhinha de jornal, pega uma moeda... Pega 2 moedas, né? E aí você faz um esfregaço, você vai perceber que você aquece, né? Você transmite calor para essa moeda. E a outra que você não aqueceu, ela não vai estar quente. É isso, né, gente? É isso. Encerramos nossa aula. Tem ainda uma tarefa de casa para vocês fazerem aí, né? Vamos dar tarefa assim para eles. Atividades complementares no caderno do aluno. Então, vocês vão lá na página 23 e tem algumas atividades que vocês podem estar realizando em casa. Né? São 2 atividades. Certo. Peçam ajuda de um responsável, fica do ladinho. Certo. É legal a interação, esse momento em família. Aproveita, já que a gente está nesse momento preso em casa. Verdade. Vamos aproveitar e usufruir da melhor forma que a gente pode, né? Verdade. Façam os experimentos que eu pedi. Eles são bem legais, né? Vejam outros, procurem outros tipos de experimentos, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? É uma aula prática, né? Gostoso trabalhar com a aula prática, a gente aprende mais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu também. Semana que vem haverá mais aulas, né? É verdade. Estejam todos com saúde, fiquem em paz, se cuidem, fiquem não em casa. Fogo em nada, pelo amor de Deus. Eu fiquei com medo de falar nesse assunto, Você né? ficou? Eu fiquei. Mas tudo bem, são todos alunos conscientes. Verdade. Muito obrigada. Foi um prazer ter todos aqui. Verdade.